Pense por um instante. Imagine a cena. Um homem tomado por um zelo religioso tão fervoroso que ele respira ameaças e morte contra os seguidores de uma nova e nascente fé. Um homem que acredita firmemente estar cumprindo a vontade de Deus ao perseguir, prender e até mesmo aprovar a execução daqueles que ele considera hereges. Agora, imagine que esse mesmo homem, em um piscar de olhos, tem sua vida completamente virada de cabeça para baixo, transformando-se no maior apologista, o mais prolífico escritor e o mais influente missionário da mesma fé que ele outrora perseguiu. Hoje, amados irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo esteja sobre cada um de vocês e sobre vossas famílias. Que a graça de nosso Senhor inunde vossos lares, vossas finanças, vossas emoções e, acima de tudo, vossos espíritos, trazendo um refrigério que somente Ele pode proporcionar. Eu sou Elias Montesanto e este é o canal Stream Arc. E hoje, meus queridos, vamos mergulhar nas profundezas de uma transformação que não apenas chocou a sua própria geração, mas que continua a impactar e moldar a fé cristã através dos séculos, deixando um legado inextinguível para as gerações futuras. Prepare-se, porque a história que vamos desvendar é de tirar o fôlego, e a revelação final que compartilharei com vocês será a mais poderosa e impactante de todas. Mas antes, quero pedir, se você ainda não faz parte da nossa comunidade, inscreva-se no canal Stream Arc, ative o sininho para não perder nenhum conteúdo, deixe o seu like e, por favor, comente e compartilhe esta mensagem com aqueles que precisam ouvir a verdade. Meus queridos, a história que temos diante de nós é a da conversão de Paulo. Um evento tão singular e poderoso que, sem ele, a história do cristianismo como a conhecemos seria radicalmente diferente. Para entendermos a magnitude do que aconteceu, precisamos primeiro conhecer Saulo, o homem por trás do apóstolo. Saulo de Tarso não era um homem comum. Ele nasceu em Tarso, na Cilícia, uma cidade cosmopolita, um centro de cultura e comércio no Império Romano. Ele era um judeu de estirpe, da tribo de Benjamim, circuncidado ao 8º dia, um hebreu de hebreus. Mas sua educação, meus irmãos, é o que realmente o distingue. Ele foi instruído em Jerusalém, aos pés de Gamaliel, um dos mais respeitados mestres da lei farisaica de sua época, conforme ele mesmo relata em Atos capítulo 22, versículo 3. Pensem comigo. Estamos falando de um homem que dominava não apenas a Torá e as tradições rabínicas, mas que provavelmente também possuía um conhecimento da cultura grega, da filosofia e do latim, devido à sua origem em Tarso e sua cidadania romana, como vemos em Atos capítulo 22, versículo 28. Saulo era, em essência, um intelectual brilhante, um fariseu zeloso, que via a nova seita dos nazarenos, os cristãos, como uma heresia perigosa que ameaçava a pureza do judaísmo. Ele não estava simplesmente em desacordo, ele estava visceralmente contra essa fé emergente. Seu zelo era tamanho que, após o martírio de Estevão, em Atos capítulo 7, versículos 58 a 60, onde ele estava presente e aprovou o ato, Saulo se tornou o principal perseguidor dos cristãos em Jerusalém e nas regiões circunvizinhas. Atos capítulo 8, versículo 3 nos diz que ele assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, os encerrava na prisão. Isso não era um passatempo, irmãos. Era uma missão de vida, uma convicção profunda de que estava servindo a Deus ao erradicar essa ameaça. Ele era o terror da igreja nascente, a personificação da perseguição. É neste contexto de fúria e perseguição que encontramos Saulo, a caminho de Damasco. Ele não estava de férias, meus irmãos. Atos capítulo 9, versículo 1, nos informa que ele, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, foi ter como sumo sacerdote. Ele obteve cartas de autoridade para ir às sinagogas de Damasco e, caso encontrasse algum seguidor do caminho, como os cristãos eram chamados, prendê-los e levá-los para Jerusalém. Arqueologicamente, Damasco era uma cidade de grande importância, um centro comercial vital, com uma das mais antigas estradas em uso contínuo do mundo.
A jornada de Jerusalém a Damasco era longa e exaustiva, cerca de 220 quilômetros, atravessando desertos e planícies. Saulo não estava brincando, ele estava determinado a cumprir sua missão. Mas então, meus queridos, algo extraordinário aconteceu. Algo que rompeu com todas as expectativas humanas e revelou o poder soberano e transformador de Deus. A caminho de Damasco, conforme Atos capítulo 9, versículo 3, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. Uma luz tão intensa que o derrubou ao chão. Não era uma luz comum, meus irmãos, era a glória de Deus manifesta. E então ele ouviu uma voz que reverberou não apenas em seus ouvidos, mas em sua alma. Saulo, Saulo, por que me persegues? E a resposta de Saulo, em Atos capítulo 9, versículo 5, quem és tu, Senhor? Revela uma imediata submissão, mesmo antes de saber a identidade da voz. E a resposta é o divisor de águas. Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Essa frase, duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões, nos dá uma pista da luta interna que talvez Saulo já estivesse travando. Aguilhões eram varas pontiagudas, usadas para guiar bois, e recalcitrar era o ato de chutar contra eles, um gesto inútil e doloroso. Será que a resistência dos mártires, a paz que Estevão demonstrou ao morrer, já o estava incomodando? A voz de Jesus não foi apenas uma repreensão, mas um convite à submissão. Saulo, que antes via a si mesmo como um campeão da lei de Deus, percebeu que estava lutando contra o próprio Deus. Ele estava cego pela luz divina, mas, mais importante, estava espiritualmente cego à verdade até aquele momento. Ele é levado a Damasco, cego, e passa 3 dias sem ver, sem comer e sem beber. Um período de profunda reflexão, de humilhação e de reorientação de sua vida. Um jejum involuntário que se torna um período de gestação para a nova criatura que nasceria. Eis que surge a figura de Ananias, um discípulo em Damasco. Deus o instrui a ir até Saulo, o temível perseguidor. A relutância de Ananias, expressa em Atos capítulo 9, versículos 13 e 14, é compreensível. Senhor, tenho ouvido de muitos acerca deste homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém. E aqui tem poder dos chefes dos sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Mas a resposta de Deus é clara e definitiva, em Atos capítulo 9, versículo 15. Vai, porque este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome perante os gentios e reis e os filhos de Israel. Quando Ananias encontra Saulo, ele impõe as mãos sobre ele, e as escamas caem de seus olhos, e ele recupera a visão. Ele é batizado, e a partir daquele momento começa a sua transformação de Saulo, o perseguidor, para Paulo, o apóstolo. Essa mudança de nome é mais do que simbólica, é uma representação da nova identidade e do novo propósito que Deus lhe deu. Ele não foi convertido por argumentos humanos, nem por teologias complexas, mas por uma intervenção direta e sobrenatural do próprio Jesus Cristo. Sua conversão é a prova irrefutável de que Deus pode transformar qualquer coração, por mais endurecido que seja, por mais equivocado que esteja. Ele pode pegar o maior inimigo da cruz e transformá-lo em seu maior defensor. A grandiosidade da graça de Deus se manifesta em Paulo. Pensem nas implicações, meus irmãos. Um fariseu zeloso, educado na mais rigorosa escola teológica judaica, agora é o principal defensor da fé que ele tentou destruir. Ele não apenas abraça o cristianismo, mas se torna o arquiteto de sua teologia, especialmente para os gentios. Suas cartas, inspiradas pelo Espírito Santo, são o cerne do Novo Testamento, fornecendo a base para doutrinas fundamentais, como a justificação pela fé, a graça, a obra redentora de Cristo e a vida no Espírito. A mente brilhante de Saulo, antes usada para argumentar contra Cristo, agora é usada para articuladamente defender e proclamar o Evangelho. Sua cidadania romana, antes uma proteção pessoal, se torna uma ferramenta para alcançar diferentes culturas e garantir acesso a tribunais romanos, como vemos em Atos capítulo 25, versículo 10, quando ele apela a César. Seu conhecimento da cultura grega permitiu que ele se comunicasse eficazmente com os gentios.
Deus pegou cada aspecto da vida de Saulo e o redimiu para seus próprios propósitos. Isso é um alerta para nós, amados irmãos. Deus pode usar sua história, suas habilidades, seus traumas e suas vitórias para o propósito do reino. Não há experiência ou atributo que esteja fora do alcance da soberania divina para ser transformado e glorificado. A profundidade dessa transformação ressoa até os dias de hoje. A conversão de Paulo não foi apenas uma mudança de religião, foi uma mudança de identidade, de cosmovisão, de propósito. Ele se tornou um embaixador de Cristo, como ele mesmo declara em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 20. Sua vida se tornou um testemunho vivo do poder redentor do Evangelho. E aqui, meus queridos irmãos, eu quero fazer uma pausa para um momento de interação. Eu quero que você, agora mesmo, comente abaixo, escrevendo esta declaração. Eu estou comprometido com a verdade, que é a palavra de Deus. Sim, a palavra de Deus, como está escrito em João capítulo 17, versículo 7. Eles guardaram a tua palavra. Que essa seja a nossa declaração, o nosso compromisso inabalável. A conversão de Paulo nos lembra que a graça de Deus é ilimitada. Não importa o quão longe alguém tenha se desviado, quão grande seja o seu erro, a mão de Deus pode alcançar e transformar. Isso deve nos trazer um senso de esperança e, ao mesmo tempo, de vigilância. Vigilância para que não nos tornemos, em nosso próprio zelo, perseguidores do que Deus está fazendo, como Saulo foi. Alerta para não nos endurecermos, a ponto de não ouvirmos a voz de Deus. Mas também é um motivador para a evangelização, para a proclamação da palavra, porque o mesmo poder que transformou Saulo de Tarso está disponível hoje para transformar corações. A promessa que fiz no início, a revelação final e mais poderosa, é esta, meus irmãos. A conversão de Paulo não é apenas um evento histórico distante. É uma lição viva e contínua de que o cristianismo é, antes de tudo, uma fé de transformação radical e pessoal. Não é sobre rituais vazios ou tradições humanas, mas sobre um encontro pessoal com o Cristo ressuscitado que muda tudo. Essa transformação, que impactou Saulo até o âmago do seu ser, está disponível para você hoje. Ela não é exclusiva de um apóstolo, é a promessa de Deus para todo aquele que se arrepende e crê. Ele nos mostra que não há ninguém irremediável, ninguém que esteja além do alcance da sua misericórdia e poder. Saulo, o maior inimigo, tornou-se o maior servo. Isso nos desafia a olhar para nós mesmos e para os outros com a perspectiva de Deus. Enxergar o potencial de transformação mesmo onde só vemos pecado e resistência. A verdadeira medida da fé não está na ausência de erros passados, mas na profundidade da entrega a Cristo e na disposição de ser usado por Ele, independentemente do seu passado. A graça é tão vasta que cobre uma multitude de pecados, e tão poderosa que pode mudar o curso de uma vida, de uma nação, de gerações. Meus amados irmãos, se você ouviu esta mensagem e sentiu o toque do Espírito Santo, se a história de Paulo ressoa em seu coração como um chamado à mudança, quero fazer um apelo. Não adie. Entregue sua vida a Jesus Cristo hoje. Aceite-o como seu único Senhor e Salvador. Permita que Ele transforme você, assim como transformou Saulo. E uma vez que você faça essa decisão, procure uma igreja séria, uma comunidade de fé onde a palavra de Deus é pregada fielmente, onde você possa crescer em seu conhecimento e relacionamento com Deus. Congregar é essencial para a sua caminhada cristã. Para continuar aprofundando sua fé e conhecimento, convido você a assistir a estes vídeos que separamos aqui na tela final. Tenho certeza de que eles serão uma bênção em sua vida. Que Deus os abençoe abundantemente, guardando-os e guiando-os em cada passo. Fiquem na paz do Senhor Jesus Cristo. Um forte abraço e até o nosso próximo encontro aqui no StreamArc.